Bom, eu fui convidado aqui para falar um pouquinho de áudio no desenvolvimento de jogos. Antes de iniciar, eu vou falar um pouco do meu background. Eu entrei para a indústria de jogos em 2009, que foi onde eu fiz o meu primeiro jogo, já na parte de áudio. Sou produtor musical. Surgiu essa oportunidade, fiz um primeiro jogo, me apaixonei com as descobertas que eu fiz de áudio dinâmico e tudo mais e acabei me aprofundando e me especializando nisso. Hoje eu sou diretor de áudio da Insane Games, que é uma desenvolvedora aqui do Brasil, que iniciou em 2009 também. Bom, o que é sound design e desenvolvimento de jogos? Isso é uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas me perguntam, eu costumo falar nas palestras assim. O sound design ele não é só o ato de você produzir o som para o seu jogo ou para a sua mídia. O sound design no desenvolvimento de jogos, ele está desde a implementação, do planejamento. Você vai lidar com uma quantidade absurda de arquivos de áudio. Por exemplo, no Heavy Metal Machines mesmo, no beta a gente já tem aproximadamente 3 mil arquivos de áudio. Você tem que saber desenvolver algo para jogos. Tá? Você tem que se preocupar com performance, além do design propriamente dito da produção sonora. Então isso é uma coisa bem importante para se entender o conceito do que é sound design para desenvolvimento de jogos. E isso eu gosto de partir desse ponto porque são muitas preocupações que você tem que ter na hora de desenvolver um jogo, certo? E é muito importante você envolver um profissional do áudio ou se preocupar com áudio desde o início do projeto. Porque eu vou mostrar alguns dos desafios que a gente tem, algumas preocupações, principalmente como o William estava falando, agora com o VR, o áudio, além de tudo, é um elemento essencial para a imersão, ele é um elemento que ele tem que estar no escopo do projeto. Acabou aquele lance de você pegar e, faltando 2 semanas para o lançamento do seu jogo, você convidar o profissional do áudio para fazer, faz aí uma música, põe um efeito sonoro. Isso não cabe mais. Na indústria hoje em dia, principalmente porque a qualidade dos jogos está aumentando exponencialmente. A gente, como o Maurício estava falando, você pega a BGS de 2013, 2014, você vê como a qualidade dos jogos está aumentando consideravelmente. E se você quer ter um produto final com uma boa qualidade, se você deixar o áudio para o final do desenvolvimento, você vai ter consequências negativas para a qualidade do produto. Então, eu gosto de participar de eventos assim, porque era muito difícil você ter palestras assim e ter uma pessoa que vai falar sobre áudio. Então, isso está mostrando, reforçando. Por exemplo, o Fernando me convidou no mês passado para falar na Google Developer Group. Isso está demonstrando que os desenvolvedores estão com mais interesse em saber, nossa, mas o que é o áudio? O que eu preciso fazer para ter um áudio legal no meu jogo e tudo mais? Então, isso reforça bastante o que está acontecendo, essa preocupação dos desenvolvedores. E por incrível que pareça, a maioria das palestras que eu tenho dado, muitos programadores, o cara não produz áudio, o cara não tem noção de música, mas ele está lá interessado em saber como melhorar o áudio no jogo dele. Então, eu gosto de comentar isso porque reforça bastante a importância de você pensar no áudio desde o início. Então eu coloquei aqui, qual o melhor momento para envolver um profissional de áudio no projeto? Eu coloco que é since day one, você tem que pensar nisso desde o primeiro dia. Às vezes por budget você não pode envolver um profissional de áudio, mas essa preocupação tem que estar desde o início. Tá? E felizmente eu tenho visto os desenvolvedores se preocuparem com isso ultimamente, nos últimos 2, 3 anos tem aumentado bastante essa preocupação. Bom, agora eu vou ilustrar um pouco por que é importante esse envolvimento de um profissional especializado do áudio no início do projeto. Eu vou mostrar algumas ferramentas, alguns desafios e técnicas que a gente pode usar no áudio que provavelmente se deixar para a última hora você não vai conseguir implementar. E se não for uma pessoa especializada, também você não vai conseguir atingir a qualidade esperada no produto final. Bom, esse primeiro é uma sequência de 2 vídeos, tá? Esse primeiro vai mostrar um pouco de Sound Occlusion. Para quem é desenvolvedor, Occlusion deve ter familiaridade com isso, mas muitas pessoas nem imaginam que o Sound Occlusion deve ser pensado para o jogo também, para o áudio.
O occlusion ele serve tanto para a parte gráfica e tudo mais, para o efeito das luzes, shader e tudo mais, mas para o áudio ele é extremamente importante. Justamente porque psicoacusticamente o nosso cérebro interpreta se tem um obstáculo na frente do som, aquilo que o William estava falando, que é o HRTF, são micro delays, de forma simples, são micro delays que o seu cérebro interpreta de onde está vindo o som. E o sound occlusion tem reflexão, tem barreira, e isso é muito importante para você atingir uma imersão no seu jogador dentro daquele ambiente 3D, certo? Vou mostrar um exemplo aqui. Fill my heart with song and let me sing. He comes over, he says, "What are you doing?" I said, "I'm resting." "Here, you resting?" Um emissor dentro da sala, quando ele sai da sala, as barreiras são detectadas e aplica os filtros necessários para passar essa sensação de oclusão do som, certo? Bom, isso é extremamente importante para a imersão do jogador. Nesse vídeo aqui eles estão usando o Raycast para detectar onde tem o obstáculo. Emissores de áudio, o listener está na câmera. Bom, esse é um som que todo mundo conhece, porque também é um fenômeno acústico, que é o efeito Doppler, certo? O efeito Doppler nada mais é que um fenômeno acústico que faz seu cérebro interpretar que você tem um emissor em movimento em relação ao listener, certo? Isso é extremamente importante para a imersão de um jogo também, tá? Por que é importante? Porque é psicoacústica, é que o nosso cérebro precisa interpretar que tem uma coisa em movimento. Se você não tem aquilo, também pode causar náusea, pode causar, nossa, tem uma coisa se movendo, um som se movendo, mas eu não senti. Os humanos nascem com isso, entendeu? Então, o interessante é que tudo isso parece complexo, eu vou integrar isso no meu jogo como? É uma coisa... vou montar um sistema de áudio só para integrar isso no meu jogo? Aí é que tá. Hoje em dia, principalmente com VR, surgiram muitas ferramentas, muitas delas até antigas, mas elas estão se aprimorando, que permitem a integração desse tipo de... Isso daqui é um GIF de como funciona o efeito Doppler, mas a gente pode pular. Existem ferramentas que facilitam a integração a simulação desses fenômenos acústicos no ambiente 3D para você aumentar a imersão do jogador através do áudio, tá? Essas ferramentas, inclusive as próprias engines têm melhorado muito os algoritmos de simulação. A própria Unity agora tem o Unity 5, que tem o Unity Mixer, que facilita bastante a integração de áudio e com esse tipo de feature, né, que é extremamente importante para a imersão. Eu vou aprofundar depois sobre middleware. Eu vou falar de mais algumas ferramentas que a gente pode usar dentro do jogo para simular, aumentar a imersão do jogador e tudo mais. Reverb Zones. No jogo a gente tem diferentes ambientes com reflexões diferentes, certo? Se você está dentro de uma sala ou de uma igreja, a reverberação da voz vai ser diferente. Isso é muito importante também a gente aplicar no desenvolvimento do jogo esse tipo de reverberação para o ambiente correto, porque psicoacusticamente vai fazer toda a diferença para o jogador, tá? Além da qualidade final do áudio ficar bem melhor. Hoje em dia, nas engines de áudio e também através das middlewares de áudio, a gente tem reverb de convolução. Para quem não sabe, reverb de convolução a gente grava uma amostra que chama Impulse Response de uma sala. Através dessa amostra, que é um estalo, um tiro, a gente consegue pegar, importar esse arquivo de áudio para dentro do reverb. Ele vai ler esse estalo,
e fazer com que o seu som, sem reverb, soe como se estivesse naquela sala. Imagina o seguinte, você tem um violino gravado aqui nessa sala que a gente está agora, só que a gente quer que ele soe como se estivesse tendo que tocar no palco da Sala São Paulo, tá? A gente vai lá, pega o impulso e response da Sala São Paulo e a gente consegue aplicar aquele som de violino como se estivesse tocando com a mesma qualidade sônica da Sala São Paulo, tá? Isso é importante porque não só por simular lugares diferentes com impulso e response diferentes, lugares famosos diferentes, né? Mas como você traz realismo, você fala, ó, eu tenho uma sala de 5x4 com teto de madeira. Se você quer transmitir o realismo no áudio para o player, você pode usar um reverb de convolução com esse impulso e response de uma sala exatamente de onde você quer que ele escute, simule a reverberação daquela sala. Independente do lugar que ele está, a gente consegue colocar diversos impulsos e responses de pontos diferentes da sala. Tudo isso que eu estou falando, as middlewares de áudio fornecem processamentos real-time disso. Tá? Então não é uma coisa impossível, não é uma... Isso é um exemplo que eu não vou poder mostrar aqui, porque eu estou sem o notebook, mas na palestra da GDG a gente mostrou um som de coral soando dentro dessa catedral. E legal que existem vários sites que gravam impulso e responses do mundo inteiro, de diversos lugares, e você consegue baixar gratuitamente esse impulso e response e usar no seu projeto. Então, tipo, apesar de não dar para mostrar, mas foi bem interessante. Eu coloquei um coral de canto gregoriano e apliquei o impulso e response como se ele estivesse sendo tocado dentro dessa catedral, que foi um arquivo que eu consegui gratuitamente num portal de impulso e responses no mundo. Voltando ao assunto, que eu estava falando de... tudo isso pode ser processado em real time, tá? Utilizando ou a própria engine, algumas já estão... A própria Unity está fornecendo várias features de áudio muito interessantes, tá? Mas a gente pode usar uma middleware de áudio. A middleware de áudio, ela facilita a integração de tudo isso que eu falei e muito mais, tá? Não só em qualidade, uma middleware de áudio, ela permite que você economize linhas de código, ou seja, você economiza horas de programação com uma qualidade muito maior. Por exemplo, uma coisa bem simples, num jogo, depende do jogo, depende da plataforma que você vai usar, você precisa usar poucos arquivos de áudio, tá? Uma limitação técnica que existe sim até hoje, depende da plataforma. E vamos supor que você tem um som de footstep, você tem 2 arquivos de áudio. Na middleware você consegue fazer a randomização desses arquivos de uma forma muito simples, com apenas a chamada de um evento, randomizar o pitch desse som, tá? Então às vezes ele toca mais agudo, às vezes ele toca mais grave, e você consegue colocar a probabilidade dele tocar. Por exemplo, você consegue colocar a probabilidade de tocar um squeak de madeira, como se você estivesse pisando num chão de madeira. Você põe essa probabilidade para 30%. Esses 3 sistemas que eu falei, que são super básicos, mas que é a randomização de um asset, a randomização do pitch do asset, tá? E mais uma probabilidade, se você pegasse e tivesse que fazer um sistema para isso na mão, você ia ter algumas linhas de código, certo? Você ia ter que desenvolver um sistema para fazer todas essas chamadas, tá? Usando uma middleware de áudio, tudo isso está já integrado, já otimizado para funcionar corretamente, e o programador teria que fazer apenas uma chamada de áudio. Ele chama dá play num evento de áudio e já vai ter essas três variáveis aplicando dentro do seu jogo, tá? Isso é o exemplo mais simples e mais besta que eu posso apontar em relação ao middleware. Eu vou comentar alguns outros exemplos. Eu não vou ter como mostrar eles aqui, mas comentando, como todo mundo já tem um pouco de familiaridade com o desenvolvimento, vai ficar claro. Uma vantagem bem interessante da middleware.
de áudio. A gente consegue fazer uma... Imagina que a gente já está com um jogo todo aplicado e eu quero fazer uma mixagem do jogo, que a mixagem é uma das últimas coisas que a gente faz no jogo para fechar ele, tá? Na parte de áudio, e é uma das coisas mais importantes, porque ela pode mudar toda a percepção do player. Com a middleware de áudio eu consigo pegar a build do jogo, e a gente, no caso do Fmod, a gente tem uma feature chamada Live Update. Eu consigo jogar o jogo e mixar em tempo real. Então se eu tiver com um desenvolvedor do meu lado jogando o jogo e falar, nossa, mas eu quero escutar o NPC mais alto nesse momento. Eu consigo em real time fazer essa mixagem, salvar meus bancos de áudio e já diretamente integrado no jogo. Isso facilita muito. Em termos de otimização de processo, você mixar o jogo em tempo real, você evita sentar do lado do programador, mandar ele alterar uma variável de volume, por exemplo, e te mandar uma build para você conferir. Tipo, isso você vai ter que fazer dezenas de vezes, depende do projeto, e uma middleware já fornece isso tudo muito mais simples. E legal que você não precisa ter acesso ao código-fonte, você não precisa ter acesso ao projeto da Unity. O Live Update funciona com a própria build do jogo, tá? Uma middleware tipo o Fmod também fornece ferramentas de formato de bancos de áudio, tá? Formatos de arquivos de áudio para diferentes plataformas. Você não precisa gerar... Isso até pouco tempo atrás, muitas engines não tinham esse tipo de feature. Você não precisa gerar várias versões de áudio e cada plataforma você puxa uma, tá? Na middleware você consegue pegar e com o arquivo RAW, tipo um PCM, um iPhone, um Wave, tá? Em high quality, você consegue ter múltiplas plataformas e inclusive múltiplos outputs. Você consegue fazer uma build de banco usando os mesmos arquivos para 5.1, para 7.1, para estéreo, sem a necessidade de gerar múltiplos arquivos e fazer a chamada de acordo com a plataforma que você vai buildar, que gera mais trabalho tanto para o lado da programação, tanto para o lado da produção, tá? Uma middleware de áudio fornece parametrização, tanto como input, por exemplo, eu tenho uma música e eu quero passar para a parte B da música somente quando o player entra na região, na sala B, tá? Com a middleware tipo Fmod, a gente consegue fazer essa transição da música ser no tempo, com apenas uma chamada de um parâmetro, fazer essa transição e no tempo da música, sem comprometer o projeto, sem ter que ficar fazendo sistemas de contagem de BPM, disparar aquele som através na mão, na engine mesmo. Já está tudo integrado, de forma bem simples você conseguir trabalhar com os parâmetros dentro dos eventos e fazer essa modulação em tempo real. Por exemplo, no próprio Profane, que é o MMORPG que a gente está desenvolvendo, na versão que a gente tem atual, a gente tem 5 tipos de terrenos. Tá? A gente tem terreno de areia, a gente tem terreno de pedra, madeira, dirt, terra, e gravel, que é uma coisa. O que acontece? Para o evento de footstep do player, tá? Eu tenho um evento só de footstep, com todas essas variações dentro do evento, porém, cada uma tem um parâmetro de porcentagem. Então, o programador só passa para o Fmod o valor de porcentagem do terreno que o player está pisando naquele momento. Então, assim, eu estou pisando em 30% grama e 70% areia. A middleware, com apenas uma chamada de áudio, faz a transição, faz tocar 30% do áudio de grama, 70% do áudio de areia, tá? Permite ser bem dinâmico, é o tipo de exemplo que, se você fosse fazer isso na mão no desenvolvimento do seu jogo, tá? Você ia ter muito trabalho, você ia ter provavelmente muitos problemas ao decorrer do desenvolvimento, e numa middleware são pouquíssimas linhas de código.
Mais um exemplo só... acho que tá bom, acho que ficou claro, né? Tem um exemplo interessante que os desenvolvedores vão entender bem. No middleware de áudio, dentro do evento também, a gente tem uma ferramenta, no caso do Fmod, que chama User Properties, que são outputs. Imagina o seguinte, eu vou dar o exemplo do Heavy Metal Machines. A gente tem um sistema de lista para disparar o voiceover do personagem, certo? Só que existem várias regras nesses eventos. Por exemplo, um personagem ele pode falar globalmente, então onde ele falar todo mundo vai escutar na arena, independente da posição. Ele pode falar target side, apenas com o outro personagem que ele está interagindo. Ele pode falar client side, só ele vai escutar. Ele pode falar, a gente chama no projeto de proxy, tá? O proxy é como o outro player no multiplayer vai escutar esse áudio. Usando o User Properties, eu consigo, dentro do evento de áudio, modificar uma variável dentro do sistema que está na engine. Por exemplo, eu consigo pegar um evento e falar se ele é global ou não, tá? Sem a necessidade dos programadores terem que ficar modificando evento por evento, tá? Eu consigo fazer isso em batch dentro da middleware. Não sei se ficou claro essa feature. Mais um exemplo que pode ser usado nessa feature. A gente tem... imagina que eu quero fazer um debug de uma chamada de áudio. Fica claro para todo mundo? Fala assim, Cauê, tá dando problema no footstep. Não tá disparando algumas vezes. Aí, qual que é o processo normal atual? Você chega para o desenvolvedor, para o programador e fala, faz um debug dessa chamada para eu analisar e entender o que está acontecendo, certo? Aí ele vai ter que ir lá, fazer um debug, gerar uma build, tá? Se for algo específico que já não está sendo previsto. No caso do User Property, eu consigo pegar todo evento que tiver debug on, ele vai mudar esse parâmetro essa variável dentro do sistema e ele vai ativar em real time o debug da chamada exatamente do evento que eu estou detectando o problema. Isso também é uma coisa que facilita muito, otimiza muito o processo entre desenvolvedor e a produção do áudio em si. E para concluir, nos últimos 2 anos o Fmod e o Wise, que são as middlewares mais fortes do mercado, assim digamos, eles enxergaram o mercado indie, enxergaram a importância do mercado indie. Então hoje, para usar o Fmod no seu projeto, a licença indie, a licença só é cobrada acima de projetos de $100 mil a partir do dia do lançamento, tá? E mesmo assim não é uma licença absurda. Hoje em dia, você chegar a $100 mil em um desenvolvimento de jogos, inclusive no Brasil, eu falo isso com muita certeza e experiência, é bem fácil. $100 mil no desenvolvimento de jogo independente no Brasil, a gente tem muitos cases que chegaram e ultrapassaram muito além desse valor, tá? Porém, facilita muitos projetos que não chegaram a esse budget, facilita a integração de uma ferramenta desse tipo. Tá? O Wise é uma licença um pouco diferente. O Wise tem uma licença de até 200 assets de áudio dentro do seu projeto do jogo, mas também é válido. Então, conclusão. Bom, da primeira parte, considerar acústica e psicoacústica utilizando ferramentas necessárias para simular digitalmente aspectos físicos do áudio em um ambiente 3D. Você vai ter melhores resultados de imersão. No caso do efeito Doppler, no caso do Sound Occlusion, do HRTF, que faz a espacialização do áudio 3D. Tá? Trabalhe com ferramentas que otimizem o processo criativo e técnico do seu projeto, no caso, um middleware de áudio. No caso, procure usar na própria Unity, o mixer da Unity, procure aprofundar, porque você vai ter um ganho de qualidade e otimização de processo. E, obviamente, quando a gente fala em desenvolvimento, qualquer tipo de otimização de processo é dinheiro, e é muito dinheiro. Cada vez que você otimiza uma semana de um programador, por exemplo, você está economizando, baseado num teto salarial, aí uma boa grana.
Então, tipo, otimizações são importantes. Então, procurem utilizar ferramentas, pesquisar sobre ferramentas específicas que otimizam esse processo. E envolver um profissional do áudio desde o início do projeto vai trazer enormes benefícios, qualidade de áudio, imersão e tudo mais para o seu produto final. E vai fazer toda a diferença. É isso aí.